Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e radioouvintes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final. Vamos ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 3, onde diz: Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, do fim do século? E em seguida, no capítulo 24, versículo 30 em diante, 30 ao 31, diz Jesus: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Para esta ocasião, nosso tema é o mistério da segunda vinda de Cristo. Esse é o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia, o qual está sob o sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E por isso, quando o sétimo selo foi aberto no céu, houve silêncio como por meia hora. Podem sentar os presentes. Este é o mistério maior de todos os mistérios do céu e da terra, o qual Deus tinha mantido oculto, tinha mantido em segredo em sua mente, mas que, conforme a promessa divina, ele o revelaria aos seus filhos, aos crentes em Jesus Cristo, no último dia. Agora, nós estamos vivendo no último dia. O calendário está atrasado, e se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no último dia, diante de Deus, que é o sétimo milênio para os seres humanos de Adão até aqui, e terceiro milênio de Cristo até aqui. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora, para o último dia é que Cristo, nosso Salvador, prometeu para os crentes nele, que morreram, prometeu a ressurreição, e a ressurreição é em corpos eternos. Vejam, em São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40, Cristo diz: E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. É para o último dia que Cristo prometeu a ressurreição de todos os crentes nele que morreram fisicamente. E para os que estiverem vivos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, a promessa é que serão transformados, porque essa é a promessa para todos os crentes em Cristo. É uma promessa de vida eterna. E primeiro recebemos vida eterna ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo. E assim obtemos um novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos no capítulo 3 de São João, quando disse: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entender. E Nicodemos pensou que era nascendo por meio de uma mulher. Cristo ensinou que não era assim, mas que era nascendo da água e do Espírito. Disse Cristo: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus ou reino dos céus. Agora, a pessoa, para poder entrar no reino dos céus, necessita crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim obter um novo nascimento e nasce do céu e no céu. Obter um corpo teofânico da sexta dimensão igual ao corpo teofânico de Jesus Cristo. E para o último dia, se a pessoa morreu, a pessoa se encontra no paraíso vivendo no corpo teofânico, que para o último dia será ressuscitado em um corpo eterno.
E nesse corpo eterno será igual a Jesus Cristo, nosso Salvador. E ao ser igual a Jesus Cristo, nosso Salvador, a pessoa terá todas as bênçãos que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden. As terá restaurada a pessoa neste tempo final, quando ressuscitarem dentre os mortos em corpos eternos. E nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos também um corpo eterno igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Um corpo com vida eterna. E assim estaremos jovenzinhos para toda a eternidade, vivendo com Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, todo este programa de vida eterna pertence a Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso é que ele disse em uma ocasião: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por meio de Jesus Cristo que obtemos a vida eterna e podemos ir ao Pai Celestial com vida eterna e viver por toda a eternidade com Deus. Agora, o programa da primeira vinda de Cristo, o qual estava prometido para ser realizado por Jesus Cristo, foi realizado na primeira vinda de Cristo. E vejam vocês, o povo hebreu, o qual estava esperando a vinda do Messias, veio e esteve no meio deles 33 anos e não pôde compreender que aquele jovem carpinteiro de Nazaré, um operário da construção, era o Messias e tinha sido discípulo de João Batista, tinha sido batizado por João Batista e em seguida começou seu próprio ministério e começaram as pessoas a crerem em Jesus. Agora, vejam vocês como a vinda do Messias se cumpriu em um operário da construção, em um discípulo de João Batista, em um discípulo do precursor da primeira vinda de Cristo. E para este tempo final temos a promessa da segunda vinda de Cristo, a qual é paralela à primeira vinda de Cristo. Agora, vejam como milhares de pessoas que estavam esperando a vinda do Messias, entre eles, o sumo sacerdote e o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, composto por 70 sábios hebreus, sábios, doutores em divindade e em teologia. Vejam, falharam em reconhecer a vinda do Messias cumprida em um jovem carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. Vejam, quão misterioso foi o cumprimento da primeira vinda do Messias. Mas Jesus Cristo dizia: se vocês não podem crer em mim, creiam nas obras. Creiam nas obras para quê? Para que saibam que Deus me enviou e saibam assim que Deus estava nele, realizando essas obras que eram maravilhosas aos olhos de todos os que as viam. Agora, por que não puderam crer em Jesus como Messias prometido para o povo hebreu para aquele tempo? Porque seus olhos foram cegados e tropeçaram com véu de carne, porque viram que o véu de carne era um jovem muito simples, de Nazaré, criado em Nazaré, um jovem carpinteiro. Como eles iam pensar que um jovem carpinteiro de Nazaré era o rei de Israel que eles estavam esperando? Não, não puderam crer. Mas, no entanto, as obras que Deus disse que o Messias faria estavam sendo realizadas por Jesus de Nazaré. E por isso Jesus dizia: se vocês não podem crer em mim, creiam nas obras, para que assim saibam que Deus me enviou. Agora, nós temos que ver quais são as obras que Deus prometeu para o nosso tempo, para assim crer nas obras que estarão sendo realizadas neste tempo final e poder compreender o mistério da segunda vinda de Cristo. Recordem que milhares tropeçaram lá e, sobretudo, os grandes líderes religiosos da religião hebraica. Agora, para este tempo final, o cristianismo completo está esperando a segunda vinda de Cristo. Leva 2000 anos esperando a segunda vinda de Cristo e os grandes líderes religiosos, com todos os concílios, estão esperando a segunda vinda de Cristo. Agora, a primeira vinda de Cristo foi em simplicidade, a segunda vinda de Cristo também será em simplicidade. Portanto, nós temos que ter os nossos olhos bem abertos para que não nos escape o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Este é o maior mistério de todos os mistérios
da Bíblia. Por isso, no sétimo selo, quando foi aberto no céu o sétimo selo, houve silêncio no céu como por meia hora. Esse mistério do sétimo selo, esse mistério da segunda vinda de Cristo foi aberto, revelado no céu, lá, aos que vivem no céu, às hostes celestiais. E agora, para o último dia, será revelado aos seres humanos, à Igreja do Senhor Jesus Cristo, o mistério da segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo é como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Porque em sua primeira vinda ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, mas em sua segunda vinda ele vem como o leão da tribo de Judá, para realizar a sua obra de reclamação e reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue precioso e ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar, nós, os que vivemos. Este é o mistério que toda pessoa que crê em Cristo como seu Salvador em tempos passados e em nosso tempo desejou conhecer. Toda pessoa desejou viver no tempo da segunda vinda de Cristo para recebê-lo e conhecer o cumprimento da segunda vinda de Cristo e receber os benefícios para os quais Cristo estará manifestado no último dia revelado e estará falando à sua igreja. Todos os mistérios correspondentes a este tempo final. Agora, para este tempo final, Deus já enviou o precursor da segunda vinda de Cristo, um profeta, mensageiro com espírito e virtude de Elias, assim como João veio com espírito e virtude de Elias. Na manifestação do ministério de Elias pela terceira ocasião, o precursor da segunda vinda de Cristo veio com o ministério de Elias manifestado pela quarta ocasião, para preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. E, por meio da mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo, saberemos o que será a segunda vinda de Cristo no meio dos seres humanos. A primeira vinda de Cristo se cumpriu no leste, a terra de Israel, que está no Oriente Médio. A segunda vinda de Cristo é para ser cumprida no oeste, onde está o povo gentil e onde termina o mundo com relação à trajetória do Sol. O Sol sai no leste, começa sua trajetória e termina sua trajetória no oeste. E assim percorreu toda a Terra. E depois regressa para o leste para começar a iluminar de novo desde o leste, um novo dia. Agora podemos ver que também Cristo falou da vinda do Filho do Homem e disse que seria como o relâmpago que sai do Oriente, ou seja, do leste, e se mostra no oeste, se manifesta no oeste. A primeira vinda de Cristo foi no Oriente, a vinda do Filho do Homem foi na terra de Israel e está no Oriente Médio. E a segunda vinda de Cristo como relâmpago para ser manifestada, revelada no oeste. Vejam vocês, assim prometeu nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, o povo hebreu esteve esperando a primeira vinda de Cristo porque não compreendia que a vinda do Senhor tinha duas partes, sua primeira vinda como Cordeiro de Deus e sua segunda vinda como leão da tribo de Judá. Portanto, o povo hebreu ainda está esperando a primeira vinda de Cristo e já se cumpriu faz 2000 anos. Agora, quem está esperando a segunda vinda de Cristo? A Igreja do Senhor Jesus Cristo. O cristianismo está esperando a segunda vinda de Cristo. E agora, na trajetória da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo chegou à etapa do oeste, ou seja, do continente americano. E já no continente americano se cumpriu a vinda do precursor da segunda vinda de Cristo na América do Norte. E somente resta a parte da América Central, América do Sul e o Caribe para a vinda do precursado, a vinda de Cristo em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá. Agora, o precursor falou do que será a vinda do Senhor para o último dia. E porquanto ele é o precursor, o qual preparou o povo para receber o Senhor em sua segunda vinda, necessitamos então saber
o que foi que disse o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, quanto ao que será o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, e quando o viu, ele disse: este é aquele do qual eu dei testemunho que viria depois de mim. Ele é o que os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é aquele que viria depois de mim. Agora vejam vocês como João o apresentou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apresentou como Cordeiro de Deus para tirar o pecado, porque ele viria como Redentor para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário e tirar nossos pecados. Ele tomou nossos pecados e se tornou mortal e morreu por causa dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Todo o juízo divino caiu sobre um só homem, Jesus Cristo, e por isso ele morreu e depois teve que ir ao inferno. Foi ao inferno em seu corpo teofânico da sexta dimensão e obteve a vitória lá no inferno contra o diabo. E depois saiu, passou ao paraíso, onde estavam Abraão, Isaac, Jacó e todos os santos do Antigo Testamento, e os ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ressuscitaram com Jesus Cristo os santos do Antigo Testamento. Em São Mateus, nos fala dessa ressurreição dos santos do Antigo Testamento no capítulo 27 e versículos 51 em diante, e diz: nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam se levantaram, ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora, com a ressurreição de Jesus Cristo, ressuscitaram os santos do Antigo Testamento, os quais tinham oferecido a Deus os sacrifícios dos animaizinhos, os quais somente cobriam os pecados das pessoas, porque não eram sacrifícios perfeitos, portanto, seu sangue também não era perfeito e não podia regressar às pessoas, o espírito dos animais, para batizá-los com o Espírito Santo, porque eram animais esses sacrifícios. Mas agora vejam vocês, todos esses sacrifícios que se efetuavam no Antigo Testamento no meio do povo hebreu representavam a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Representavam a vinda do Messias como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Por isso João Batista o apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo, nosso Salvador, morreu na cruz do Calvário, ali se realizou um sacrifício perfeito a favor do ser humano, para que o ser humano fique completamente livre dos seus pecados e possa obter um novo nascimento e possa viver eternamente com Deus no reino de Deus. Não há outro sacrifício pelo pecado, exceto o sacrifício de Cristo. E Deus já não aceita sacrifícios de animaizinhos como no Antigo Testamento, no meio do povo hebreu, porque já se realizou um sacrifício perfeito, o sacrifício do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E, por meio desse sacrifício, nossos pecados são tirados, seu sangue nos limpa de todo pecado e seu Espírito vem a nós e produz em nós o novo nascimento. E obtemos assim um corpo teofânico do céu, do paraíso, da sexta dimensão, um corpo angelical. E no último dia obteremos um corpo físico e eterno, um corpo glorificado. Quando Cristo ressuscitar os mortos em Cristo em corpos eternos e nos transformar, nós, os que vivemos, se permanecermos vivos até que ressuscitem os mortos em Cristo em corpos eternos. Agora vejam, somente por meio de Jesus Cristo é que se pode obter vida eterna. E cada pessoa tem o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus Cristo, para tirar seus pecados e obter vida eterna. Nenhuma pessoa por si mesma pode obter a vida eterna. Não pode obter a vida eterna por meio dos seus méritos, porque seus méritos não contam para a vida eterna. Os méritos de Jesus Cristo são os que contam para a vida eterna. E vejam vocês como Jesus Cristo, nosso Salvador, nos falou sobre
de si mesmo. E nos diz em São João, capítulo 5, e versículo 24. Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Vejam, como passamos de morte à vida, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, ouvir sua palavra e recebê-lo como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo, e assim obtemos vida eterna. Assim passamos de morte à vida. Também Cristo em uma ocasião disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristo é a luz da vida. Cristo é a vida eterna. E por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, é que todo ser humano pode obter a vida eterna. Agora, não andará em trevas a pessoa que recebe a Cristo, a luz do mundo. Viverá em luz por toda a eternidade. Não terá que ir ao juízo final para ser julgado e ser lançado no lago de fogo, onde desaparecerão os que forem lançados ali no lago de fogo, que é a segunda morte. Agora, podemos ver que há uma oportunidade para o ser humano. Tudo não está perdido. Mesmo que as coisas não estejam boas deste planeta Terra, tudo não está perdido. Temos Cristo, nosso Salvador, ainda no céu, fazendo intercessão no trono de Deus por toda pessoa que se arrepende dos seus pecados, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, e assim Cristo dá vida eterna. E é muito importante para toda pessoa garantir seu futuro, garantir sua vida futura com vida eterna, com Cristo. O mais importante para o ser humano é a vida eterna. Não há nada mais importante para o ser humano. Agora, do que vale ao homem se ganha todo mundo, se converte em um homem multimilionário aqui na Terra e perde a sua alma? De nada lhe serviu ter vivido neste planeta Terra. Vejam, a pessoa que fez foi ser muito mesquinha com sua alma. Somente 50, 70 ou 100 anos que se vive aqui neste corpo mortal, e alguns passam um pouquinho mais. Isso foi o que deu a sua alma de vida à pessoa, ao invés de receber a Cristo como seu Salvador e dar vida eterna à sua alma, porque quem dá vida eterna à alma é Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora, vejam vocês, o ser humano tem a oportunidade de viver eternamente por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele é a vida, Ele é a ressurreição, e Ele é quem nos leva à casa do nosso Pai Celestial. Sem Ele, o ser humano está totalmente perdido e está condenado. Agora, vejam como Cristo nos diz que a luz veio ao mundo, mas que os homens amaram mais as trevas que a luz. E a condenação é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz. Portanto, quem não crê já é condenado. Isso é o que Cristo nos diz. Quem não crê já é condenado. Vamos ver em São João capítulo 3, versículo 14 em diante diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Agora vejam a importância de receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue, para assim receber seu Espírito Santo e obter vida eterna, e obter um corpo angelical teofânico da sexta dimensão, e no último dia obter um corpo físico e eterno e glorificado, quando Cristo ressuscitar os mortos em Cristo em corpos eternos e nos transforme, nós os que vivemos, e permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem. Agora, a segunda vinda de Cristo é um mistério, assim como foi um mistério a primeira vinda de Cristo. E há pessoas que ainda não compreenderam o mistério da primeira vinda de Cristo e não compreenderam a necessidade que tem, mesmo que não tenham compreendido, de receber a Cristo como seu Salvador para ter vida eterna e viver por toda a eternidade no glorioso reino do Senhor Jesus Cristo. Agora, o ser humano tem diante de si a vida e a morte, ou seja, que tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal diante dele. E o ser humano, porquanto tem o livre-arbítrio, tem a responsabilidade de cada pessoa de receber a Cristo como seu Salvador. Se não, pois está perdido. Não há outra saída. Não há outra saída para o ser humano. Agora, na segunda vinda de Cristo, que é o maior evento prometido para este tempo final, Cristo virá como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, para reclamar tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso e ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar, nós, os que vivemos. Agora, este mistério é tão grande que o céu guardou silêncio por quase meia hora, quando foi revelado no céu, no capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse. Agora, o precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando sobre a segunda vinda de Cristo, nos disse que seria em uma forma simples. Algo tão simples que muitos nem perceberiam do cumprimento da segunda vinda de Cristo. O mesmo Jesus disse que seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Nos dias de Noé, estava um profeta sobre a terra dispensacional, qual foi Noé, e a raça humana tinha chegado ao seu final. E quando se fala a raça humana que chegou ao final, a humanidade diz: não pode ser. Deus é amor. Como Deus vai destruir a raça humana? Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E quando uma dispensação chega ao seu final, vem um juízo divino sobre a raça humana a nível mundial. E, naquele tempo de Noé, a dispensação da consciência tinha chegado ao seu final, que era a segunda dispensação. E estava sendo introduzida uma terceira dispensação, a dispensação do governo humano, e o mensageiro dessa nova dispensação era o profeta Noé. Sempre Deus envia um profeta dispensacional, que é o tipo de profeta maior que Deus tem, e somente tem 7 profetas dispensacionais para 7 dispensações. E sempre que uma dispensação chegou ao seu final, Deus envia um profeta dispensacional, que anuncia que a humanidade chegou ao seu final. E, em seguida, anuncia uma nova dispensação e introduz uma nova dispensação e chama o povo a uma nova dispensação para escutar a voz de Deus, a palavra de Deus, e obter o conhecimento de todas as coisas que hão de acontecer. Agora veja, o profeta Noé estava revelando todas as coisas que iriam acontecer naquele tempo, e mesmo que essas coisas eram terríveis, que Deus ia destruir a raça humana, que iria enviar um dilúvio sobre a terra e iria morrer todo ser vivente, seres humanos e animais e aves, isso era algo inconcebível à mente humana, mas vejam, isso era a verdade. Se cumpriu o que Noé disse. E, para aquele tempo, houve uma só forma de escape. E Noé tinha a revelação dessa forma.
era entrando na arca. A arca que Deus disse a Noé que construísse, a qual construiu. E entraram nela. Ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. E entraram também os animais do campo que Deus disse a Noé que colocasse dentro da arca, e as aves também e os répteis. E em seguida se fechou a porta. Mas Noé esteve pregando 100 ou 120 anos que viria o dilúvio, viria o juízo divino sobre a raça humana. Muitas pessoas talvez pensaram, esse é um homem louco que crê que vai vir a destruição para a raça humana, mas já leva anos dizendo o mesmo e não aconteceu. Mas era que a misericórdia de Deus se estendeu porque Noé não tinha terminado a arca. Levou 100 ou 120 anos a Noé construir a arca para se salvar ele e sua família e os animais que entrariam na arca. E agora, quando Noé terminou a construção da arca, Deus apareceu de novo e disse, dentro de 7 dias virá o dilúvio. E esses 7 dias eram muito especiais, eram para serem colocados dentre os animais, os répteis e as aves, e Noé e sua família. E em seguida, no 7º dia, Noé já estava dentro com toda a sua família e os animais, e Deus fechou a porta. Deus foi quem fechou a porta da arca de Noé, e começou o dilúvio, começou a cair água. E os que diziam que Noé era um louco agora quando sentiam que caía chuva, coisa que não acontecia naqueles tempos, porque a terra se regava com vapor que subia durante a noite, e agora, ver que está caindo água do céu, já estavam assustados. E continua aumentando a água, tanto do céu como da terra. As fontes da terra também se abriram, e as do céu, e começou o dilúvio. Um dilúvio de água por 40 dias e 40 noites, onde todos os que estavam fora da arca pereceram. As pessoas podiam dizer, quando começou a chover, Noé, agora nós cremos que tu és o profeta de Deus, agora cremos que você tem a mensagem de Deus, agora cremos que vem a destruição para a raça humana. Abre a porta que queremos entrar contigo. Mas Deus já tinha fechado a porta. E sabem vocês de uma coisa? Que há uma porta que vai ser fechada, e quando essa porta for fechada, já não haverá oportunidade para nenhuma pessoa obter salvação. Essa porta é a porta mencionada em São Lucas, capítulo 13, onde essa porta é fechada, e em seguida virá choro e ranger de dentes para a raça humana. Cristo falando em São Lucas, capítulo 13, versículo 22 em diante. Vejam vocês, diz aqui, percorria Jesus as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começar a desabater dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E assim estarão as pessoas quando a porta for fechada. Cristo é a porta. A porta da misericórdia é Cristo. E a porta da dispensação da graça, que é Cristo, será fechada algum dia. Cristo sairá do trono de intercessão no céu, quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus, e então a porta, a misericórdia da graça, a porta da dispensação da graça será fechada, e ninguém mais poderá entrar, ninguém mais poderá dizer, eu quero receber Cristo como meu Salvador, eu quero minha salvação. As pessoas terão que se ater às consequências
que são os juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana, como aconteceu nos dias de Noé. Agora vejam vocês, na parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de São Mateus, também Jesus Cristo nos falou dessa porta e diz, versículo 10 em diante diz, e tendo elas ido comprá-lo, ou seja, enquanto as virgens insensatas foram comprar o azeite é tipo do Espírito Santo, chegou o esposo, essa é a segunda vinda de Cristo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, e se fechou a porta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, que não vos conheço, que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora vejam como também nesta parábola das 10 virgens a porta será fechada, mas dentro já estarão as virgens prudentes, que são os escolhidos de Deus, que escutaram a voz de Deus. E os que não tinham o Espírito de Deus, não tinham nascido de novo e, consequentemente, quando perceberam que a vinda do Senhor tinha se cumprido, já era demasiado tarde para eles e tiveram que se ater às consequências de passar pela grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes, o que será um lapso de tempo de 3 anos e meio, são os últimos 3 anos e meio do reino dos gentios, onde a besta, o anticristo, o diabo estará encarnado no falso profeta, no homem do pecado, e estará governando sobre a raça humana. E quem não tiver a marca da besta ou o seu número, não poderá nem comprar nem vender, ou seja, que haverá um controle completo, tanto economicamente, como politicamente, como religiosamente também. E também na parte do sustento econômico e do sustento alimentício haverá um controle completo. Agora é importante, enquanto a porta está aberta, que entrem todos os que têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Essa porta não pode se fechar até que entre até o último dos filhos e filhas de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E Cristo está chamando e juntando os seus escolhidos neste tempo final com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Na América Latina e no Caribe, Cristo está chamando e juntando os seus escolhidos neste tempo final, porque na América Latina e no Caribe, Deus tem muitos filhos e muitas filhas. Há filhos e filhas de Deus na América Latina e o Caribe por milhares ou milhões, e por isso é que o chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino está na América Latina e no Caribe, chamando e juntando a todos os seus escolhidos e revelando todos esses mistérios, todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E agora, como Ele estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, já que Ele nos diz em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1, com essa voz de trombeta, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. É a voz de Cristo, essa voz de trombeta, nos chamando a subir à etapa gloriosa da era da pedra angular da Igreja de Jesus Cristo, a subir à era de ouro da Igreja de Jesus Cristo, a subir à etapa que corresponde neste tempo. E agora, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, diz João, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio, que é o dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo como uma grande voz de trombeta, falando ao seu povo, aos seus filhos, no último dia, no dia do Senhor. E agora,
Que coisas estará falando? Ele diz, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que acontecerão depois das que já aconteceram nestes 2000 anos que transcorreram, de Cristo até aqui. E agora as que acontecerão neste tempo final, Cristo as revelará a todos os que subirem à etapa gloriosa da Era da Pedra Angular, a etapa correspondente ao último dia para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, por meio de quem? Cristo estará manifestado, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por meio de quem serão reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer? Por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse 22, versículo 16, o mesmo Jesus diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E quem é o anjo do Senhor Jesus Cristo? É o último profeta mensageiro que Jesus Cristo envia à sua igreja no último dia, neste tempo final. É um profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional, com a mensagem da grande voz de trombeta, do Evangelho do Reino, revelando com essa mensagem todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim, com essa mensagem, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus, onde? No corpo místico do Senhor Jesus Cristo, e assim, sendo todos preparados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, neste tempo final. Agora, vimos quem é o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Cristo estará manifestado, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E agora, o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo quanto à segunda vinda de Cristo, a qual ele estava preparando o caminho? Ele disse, no livro dos selos, página 277, da seguinte maneira, quando estava orando, ao final da pregação, orando disse, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo vindo no último dia. Na página 134 do livro dos selos diz também, notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto para o último dia, virá manifestado em carne humana, manifestado em um corpo de carne humana. Agora vamos ver como será cumprido este mistério do reino de Deus. Na página 146 do livro dos selos, nos fala o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, que, para o tempo final, tanto o Espírito de Deus como o Espírito do diabo estarão na terra manifestados. O Espírito do diabo estará manifestado em um homem deste tempo final, que será o anticristo, o homem do pecado, a besta, porque o diabo será lançado do céu. O arcanjo Gabriel com seu exército, com sua hoste celestial, o lançará do céu e será lançado à terra e se encarnará em um homem, no falso profeta, no anticristo, a besta, o homem de pecado. Mas também nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que o Espírito de Cristo virá à terra também, e estará na terra, e estará em um homem também. Vejam, vamos ler aqui. Ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Assim que teremos na terra
a encarnação de dois espíritos, do espírito do diabo no anticristo, no homem do pecado, e do Espírito Santo em um homem deste tempo final. E agora, vamos ver um pouco mais o que nos falou o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. Portanto, ele tem que mostrar como será o cumprimento da vinda de Cristo, anjo do pacto, da vinda do Espírito Santo para o último dia. Diz na página 256 do livro dos selos: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos esse homem, encontraremos o Espírito Santo, anjo do pacto, Jesus Cristo e Espírito Santo, manifestado nesse homem. E assim, escutaremos sua voz, a voz de Cristo por meio desse homem, e obteremos o conhecimento de todas estas coisas que em breve deve acontecer neste tempo final. E seremos preparados para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, esse homem, no qual estará o Espírito Santo manifestado no último dia, esse homem não é o Senhor Jesus Cristo. É um homem que estará vivendo neste tempo final, será um redimido pelo sangue de Jesus Cristo e terá sido um discípulo do precursor da segunda vinda de Cristo, o qual, no último dia, estará ungido com o Espírito Santo, com o Espírito de Cristo, e Cristo estará falando por meio dele todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Cristo o enviará com o seu Espírito Santo, ungido, e com a revelação de todas estas coisas que em breve devem acontecer, para dar testemunho de todas essas coisas a todas as igrejas e a todos os seres humanos que vivem neste tempo. E esse homem é nada menos que o anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o instrumento de Jesus Cristo para este tempo final, para Jesus Cristo se manifestar nele e através dele, e falar ao seu povo, ao cristianismo, à sua igreja, todas essas coisas que em breve devem acontecer, e chamar e juntar todos os escolhidos de Deus e nos preparar para sermos transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E quando estivermos transformados, nós, os que vivemos, e os mortos em Cristo, ressuscitados em corpos eternos, então veremos nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado. Porque o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o instrumento de Jesus Cristo, através do qual ele, no último dia, será manifestado, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. O anjo do Senhor Jesus Cristo é somente o instrumento, no qual Cristo, em Espírito Santo, estará velado e revelado, em carne humana no último dia. E assim virá Cristo em Espírito Santo no último dia, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Assim, estará Cristo em Espírito Santo, encarnado em um homem, neste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, um redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, um profeta dispensacional, enviado à igreja de Jesus Cristo primeiro para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer, e em seguida será enviado ao povo hebreu, para chamar e juntar 144 mil hebreus. Agora vimos o mistério da segunda vinda de Cristo. Vimos o mistério da vinda de Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em um homem do último dia, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas esse anjo mensageiro de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o instrumento de Cristo, através do qual Cristo vem manifestado no último dia, nos revelando todas estas coisas e nos preparando para ser transformados neste tempo final. E depois que já estivermos transformados, veremos Jesus Cristo em seu corpo glorificado. Agora vimos o grande mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias, sendo que é o Espírito Santo quem estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, estará operando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. É a vinda
do Espírito Santo manifestado em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus neste tempo final. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Esse é o mistério da vinda do Senhor para o último dia. E em seguida veremos Cristo em seu corpo glorificado, quando nós já estivermos transformados. Foi para mim um privilégio, amáveis amigos e irmãos presentes e radiovintes, estar com vocês dando testemunho do mistério da segunda vinda de Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.